Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Eu sei que é verão, que uns estão se divertindo na praia, outros estão de férias, curtindo as férias, mas o que nos resta é levar uma mensagem otimista, de perspectiva nova, de criação de algo para construir o seu futuro. Mesmo em tempos de turbulência econômica e política, a economia criativa se mostra como uma importante fonte de renda e geração de empregos. E é por isso que a criatividade e o capital social, matérias-primas da economia criativa, estão aí para gerar um produto ou serviço que dificilmente poderá ser igualado por outra pessoa ou empresa. Por essa razão, nós vamos conversar hoje aqui com João Hélio, que é diretor técnico do Sebrae. Bom dia, João Hélio. Satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gêner. É um prazer estar aqui com vocês e dividir esse espaço com Dácio, grande companheiro aí da economia criativa, da cultura do nosso estado. E é um prazer bater um papo aqui junto com vocês nessa manhã de domingo. Muito obrigado. Como o João Hélio já falou, vamos bater um papo também aqui com Dácio Galvão, que é o cara da cultura aqui de Natal. Ele dirige a Funcart, que é a Fundação Capitania das Artes, é o secretário de Cultura de Natal e que toca as coisas também na área da economia criativa. Dácio, bom dia para vocês, satisfação tê-lo conosco aqui. Bom dia, Gêner, bom dia, Hélio, companheiro de luta, é uma satisfação. João Hélio, o setor da economia criativa é o maior vetor para a geração de emprego rápido e de forma, digamos assim, mais abrangente, mais ampla? Existem setores onde o imediatismo permite com que as pessoas possam ter trabalho e renda. No caso da economia criativa, uma atividade que sempre existiu, mas que nesse momento, a partir do momento que há um reconhecimento e um ordenamento de diversas atividades que se identifica com características próprias, permite às pessoas que queiram empreender, às pessoas que veem uma oportunidade ou até por necessidade, rapidamente eles possam entrar, né, em algumas áreas, ou por habilidade que já se tem, ou algo novo que ele enxergou, que ele pode sim executar determinadas tarefas, criar outras atividades. Isso tem muito a ver, está muito ligado também ao artesanato, à cultura, que nós vamos conversar um pouco aqui adiante, mas com essas características únicas, visto que a economia criativa já é algo secular, já é algo que vem dos primórdios da humanidade. Nesse momento, nós estamos valorizando aquilo que já existia. Estruturando, né? Estruturando, identificando, dando um viés mais, levando todas essas atividades para um patamar que merece ser elevado, certificando e mostrando para a população que a economia criativa sempre esteve viva e está muito mais viva ainda diante de cenários, como você muito bem colocou no início do programa, cenários econômicos, políticos. São atividades, porque existem várias atividades na economia criativa, que permite a geração de trabalho e renda. Isso muda a vida dessas pessoas. Diferentemente da economia em escala, na economia criativa você tem o viés do talento pessoal, da criatividade pessoal. Isso aí, todas as pessoas têm talento. Você que trabalha nessa área, você pode dar um viés ou um foco mais importante. É possível para quem está em casa, por exemplo, o cara que é jovem, ele diz o seguinte: será que eu me enquadro em alguma coisa da área criativa? Sim. Há um limiar aí muito delicado entre a economia criativa e a sua largueza, entre a economia da cultura, por exemplo, e a sua correlação hoje com a economia do conhecimento, que supõe mais inovação integrada ao processo criativo, ao talento individual ao qual você se refere. No nosso campo específico de atuação, a gente
vamos dizer assim, trabalha de uma forma mais linear exatamente na economia da cultura. Com uma certa dificuldade, por quê? Porque o mapeamento dos elos dessa cadeia produtiva sequer foi feito no Brasil ainda. Você tem, por exemplo, o IBGE trabalhou os elos da cadeia produtiva do turismo e etc., mas da cultura não. Havia um projeto lá atrás, que eu espero agora que seja retomado, nós temos essa expectativa com a recriação do Ministério da Cultura, no sentido, a meta 53 do Plano Nacional de Cultura prevê exatamente o que se chama a conta satélite da cultura. Em resumo, é um comitê instituído entre o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Cultura, onde esse mapeamento será feito e, a partir daí, o real contributo, por exemplo, que esse talento individual gera de renda, por exemplo, dentro da participação do PIB brasileiro. Você tem, por exemplo, hoje o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, que suas secretarias de cultura, elas já são consideradas e institucionalizadas como Secretaria de Cultura e da Economia Criativa. Sim. Né? A Firjan e a Fiesp, por Eu li exemplo, um bom trabalho da Firjan sobre esse assunto. A Firjan eles têm muito mais na frente, né, uma estruturação para aferir essa contribuição. Por que eu falei isso? Porque você, digamos assim, potencializa, né, você protagoniza o processo criativo do talento único ou coletivo, né, dentro do processo econômico, uma vez você tem que ter essa cadeia mapeada. Sim. E isso é uma dívida, digamos, que nós temos consigo próprio, o Brasil consigo próprio. Esse trabalho da Firjan, ele mapeou não apenas na área cultural, em todas as categorias. Isso, mas... Eu acho que são mais de 20 atividades econômicas. Inclusive, acho que é o Luciano Huck que está presidindo o conselho lá na Firjan, na Fiesp. Não, eu vi o da Firjan. Não, da Firjan já faz há muitos anos. Tem um trabalho bacana dele lá. Eles estabeleceram, se eu não estou enganado, que o ano passado a cadeia criativa, a cadeia da economia criativa gerou negócios superiores a 240 bilhões de reais. Pois é, aí essa aferição ela é extraoficial, porque Sim. Quem de fato tem que aferir é a IBGE. Hoje nós temos uma média assim, de lugar comum, 4% do PIB, quando a gente sabe que é muito mais. Hoje, a Folha de São Paulo está exatamente, João, com uma matéria sobre o artesanato brasileiro. Sim. E a sua desarticulação nesse sentido. Porque, veja, a gente que trabalha mais basicamente na economia da cultura, específico, né, nós temos todo o investimento na área criativa. Todos os editais públicos, 52 milhões que nós investimos em 2022, é todo na área da economia criativa. Porém, o nosso trabalho ele se dá basicamente na afirmação e na reafirmação de uma certa identidade da cultura local. E sua contribuição no plano nacional. Né? Agora, o desdobramento disso daí, quer dizer, a cadeia produtiva, depois que isso vira produto, né? E como ele deve se inserir na questão mercadológica, etc. e tal, é que entra a questão da capacitação e do empreendedorismo que o SEBRAE tão bem faz. Nós estamos trabalhando, nós na cadeia, ou seja, na economia criativa, nós, enquanto SEBRAE, trabalhamos 52 atividades. 52 atividades que está desde a cultura e outras. São diversas atividades. A propaganda está dentro, a comunicação, muita coisa. A literatura. E o que fazemos nesse momento? Gestão. Levar o conceito da gestão, do empreendedorismo e o fomento, o apoio e o desenvolvimento dessas atividades por meio de editais. Em 2002, nós lançamos um edital de R$1 milhão para incentivar essas atividades, para dar um upgrade, para acelerar o desenvolvimento dessas atividades. Temos muitos investimentos aqui no Rio Grande do Norte, diretamente com os recursos do SEBRAE, nessas 52 atividades, assim como temos no Nordeste, os 9 estados do Nordeste, nós criamos um projeto que engloba todos os estados de economia criativa, onde estamos desenvolvendo uma atividade que gera muito trabalho e renda, que é o São João, e vamos trabalhar 3 territórios criativos. Aí vai o artesanato, moda e assim por diante, que vai ser Mossoró, Caruaru e Campina Grande, desenvolvendo a indústria criativa e tudo que nós podemos
fazer para fomentar uma atividade, como foi dito aqui pelo Dácio, por você, que movimenta muito a economia. Então, são investimentos vultuosos que temos realizado, iremos ainda agregar novos recursos para que essa economia criativa no Rio Grande do Norte dê um salto, não só em recursos, mas principalmente em qualidade daquilo que é posto para toda a sociedade. Então, é possível qualquer pessoa criativa que está localizado, esse programa vai para o estado todo, a pessoa que está lá no Alto Oeste e ela diz, poxa, eu queria fazer um trabalho nessa área, como é que eu faço? Como é que eu faço? Para Dácio, que é da área cultural, que tem o foco nessa área, e para João Hélio, que é do SEBRAE, que nenhuma instituição orienta melhor, acompanha melhor, mostra o melhor caminho a quem quer empreender do que o SEBRAE. Eu não conheço. No Brasil não existe nada parecido com o que o SEBRAE faz no Brasil. E aqui, então, nem se fala, porque aqui o SEBRAE daqui é uma ilha de excelência dentro do Brasil. Por aí, né, João? Sim. Sugiro àqueles, em primeiro lugar, tem que gostar do que faz. Segundo lugar, empreender não é para todos. Então, é um desafio, diariamente é um grande desafio, é uma luta para se empreender, seja no nosso país, seja no mundo. Você tem que gostar do que faz, tem que entender um pouco do que é o empreendedorismo. Tem que fazer bem feito, né? Tem que fazer bem feito, tem que ser o melhor, sempre o melhor. E buscar apoio. Ninguém é dono da verdade, nem o SEBRAE sabe tudo para resolver suas questões. Mas o importante é você buscar o apoio, a orientação e parceiros. Então você que pretende empreender com essas características da economia criativa, busca o apoio, não só do SEBRAE. Nós temos aqui o Dácio representando a prefeitura, somos parceiros onde incentivamos, aqui em Natal, Dácio pode até falar um pouco mais, o artesanato, somos parceiros, até no campo do empreendedorismo, a partir do momento que dividimos um espaço empreendedor na Zona Norte de Natal, no shopping da Zona Norte de Natal, onde temos uma loja para o empreendedor. Então você que pretende empreender e que se acha criativo e acha que isso pode gerar uma renda para você, trabalho e renda, não só para você, mas pode gerar posto de trabalho e renda para outras pessoas, vá firme, vá em frente. Com o nosso apoio, eu tenho certeza que você terá êxito naquilo que acredita, que quer e que, com certeza, né, nós estaremos dando todo o apoio a vocês. Vou deixar uma perguntazinha para Dácio Galvão, aí vou chamar um intervalo. Antes do intervalo, porém, eu queria que você dissesse o seguinte, Dácio, o mundo hoje, sobretudo o mundo organizado, os países da Europa e outros, Estados Unidos, etc., valoriza muito o handmade, feito à mão, o artesanal. Essa perspectiva já existe no Brasil? Nós já temos aqui a valorização do talento individual nos produtos? Você vai responder sobre isso no retorno, porque o Mundo dos Negócios vai para um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje conversando aqui sobre indústria criativa, economia criativa, com João Hélio, do SEBRAE RN, e com Dácio Galvão. Antes do intervalo, eu deixei uma pergunta para Dácio sobre a importância do feito à mão, a valorização do trabalho que é feito à mão, que o mundo mais organizado, eu digo isso, as pessoas não gostam não, mas é porque o primeiro mundo, como se chama, também eu não gosto do primeiro mundo não, por isso que eu digo mundo organizado. O primeiro mundo consome hoje muito trabalho feito à mão, valoriza muito, paga mais caro para ter um trabalho especial, feito com carinho, com atenção, com a dedicação que a nossa criatividade, o nosso talento, sobretudo aqui da região do Seridó, de Caicó, e Timbaúba, e Jucurutu, dos arredores ali tem. Por isso que eu lhe fiz essa pergunta sobre a importância da valorização do trabalho feito à mão, Dácio. Não, eu acho que é uma coisa fundamental. Requer assim, uma certa unicidade da obra de arte, vamos dizer assim, né? Seja lá no bordado e tal. Ainda que essa é uma grande discussão e não é nova.
Eu diria que é uma revalorização da manualidade, porque ela nunca saiu da órbita, mas agora está uma dimensão maior, né? Ainda que reconheçamos que a tecnologia ela tem uma fundamental importância. Só a tecnologia é capaz de gerar produtos para todos. Eu digo a tecnologia do ponto de vista de inovação mesmo, porque você tem hoje, por exemplo, na expressão das artes visuais, né, um grande segmento vinculado à virtualidade, né? Grandes mostras com grandes curadores do Brasil e do mundo. Mas esse contraponto que você nos faz agora na ordem do dia, em relação, por exemplo, ao seridó, ao bordado de seridó, que já incorporou de há muito a mecanização, não é só a manualidade em si, porque a máquina de costura está muito presente nos bordados de todo seridó hoje, até para você encontrar mesmo um bordado manualmente 100%, você tem que dialogar com as bordadeiras de lá, né? Isso não impede, eu acho que essas relações, vamos dizer assim, de meios de confeccionamento de produção, não impedem a valorização do produto final. Por outro lado, eu acho que a Europa e os Estados Unidos, de tanta inovação que trouxe, né, para os seus meios de produção, passa a ter, digamos, fazer um contraponto, né, e revalorizar a manualidade. Eu creio, assim, por exemplo, os nossos escultores, a tradução dos escultores seridoenses, inclusive, já que a gente está falando numa região específica, é muito potente em relação à unicidade da obra de arte, né? Ou seja, a áurea que você cria, porque na hora que você tem uma obra única, tem um traço único, uma subjetividade única, de manualidade única daquele determinado artista ou artesão-artista, ela cria mercadologicamente uma projeção de valor acima do normal, né? Então, isso tudo é muito válido, porém, eu creio que essas, né, relações de suporte para a produção da cultura, que é onde assim, a gente se insere mais dentro do olhar, muito mais do que o desdobramento empreendedor da cultura, né? Faz parte, mas a gente não tem um departamento de economia criativa, por exemplo, dentro da Secretaria de Cultura, como futura, outras então, secretarias do Rio de Janeiro, de São Paulo tem. Já entendi, é pauta futura. Exatamente. Então, quer dizer, tudo isso não invalida. Tem o filósofo Walter Benjamin, né? E ele tem um artigo que é clássico para o mundo inteiro, que é a obra de arte na época da reprodutibilidade técnica. Isso é dos anos do século passado, 1940, mas é bíblico esse artigo, filosoficamente falando, e tal. Ele vem daquela escola filosófica da Alemanha, etc. E que põe essa discussão, né, que é sempre uma circularidade. A discussão vai e volta, vai e volta, né? Então, eu vou concordar com você de que essa valorização é muito válida, muito potente hoje, e o Estado do Rio Grande do Norte, para quem não sabe, por exemplo, nosso Museu de Cultura Popular ele tem 2.000 obras de arte. Calcada na produção artesanal, né, local, né, do Estado inteiro. Quase toda individual, né? Quase não individualizado, porque não tem nada em série, não tem nada em série, né? E que eu posso lhe dizer com certeza, considerando Fortaleza, considerando Sergipe, considerando Recife, Salvador, Rio de Janeiro, que tem o Edson Carneiro, o Museu do Folclore, que é o maior acervo sistematizado de cultura popular de capital do país. São Paulo tem um grande projeto para fazer isso, mas não fez ainda, não executou, né? E essa tradução da manualidade está posta de uma maneira fortíssima do Estado do Rio Grande do Norte. O que eu acho que a gente se ressente muito, Eugênia, eu gostaria de voltar a falar nesse assunto, é o método de aferição do contributo dessas produções para a economia local. Sim. Porque, veja, a o que Fundação impacta na economia local. Pois é, a gente não é potente, mas cadê os dados estatísticos reais disso daí, né? Perfeito. Quer dizer, a gente sabe que as outras capitais, Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, já é costumeiro, né? Acabou um determinado evento vinculado à economia criativa, a Fundação Getúlio Vargas, o órgão correlato já está ali para aferir e apresentar no final o que foi investido e o que circulou de dinheiro de forma direta ou transversal. A gente carece desse dado, né? Então existe dentro, assim, vamos dizer, de um pensamento dominante ainda, que o investimento na cultura sempre é uma coisa da curtição, no sentido, né, de uma semântica menor, né? No sentido de quem não curte, no bom sentido. Exatamente, quando na realidade a última aferição do Sebrae não é bem, da FEComércio, durante o período de MOMO, o último presencial, nós investimos 7 milhões e eles aferiram 111 milhões
circulantes dentro da economia criativa com vários elos da cadeia produtiva, desde a lantejoula do purpurino, da adereços, enfim, da economia informal, dos ambulantes, de todos os bares e restaurantes, enfim, toda essa transversalidade, inclusive na colaboração da arrecadação de ICMS dentro da hotelaria, por exemplo, né? Quando a própria Fundação diz hoje que é ponto pacífico, para cada R$1, 1,5 investido na cultura e se correlacionando com a cadeia do turismo, você decuplica, no mínimo, o valor investido. Isso Perfeito. Falando, Eu vou lhe fazer uma aproveitando pergunta. só Vá. o gancho aqui do feito à mão. Tá. E, como o Dácio colocou, mensurar que impacto causa na economia. Timbaúba dos Batistas tem 3 mil habitantes. 3 mil. Eu quero dizer a Mil vocês, bordadeiras. que eu sou descendente, Bezerra de Araújo, descendente de Timbaúba dos Batistas. Então, Eu não aí, confessei, porque é Timbaúba, Caicó, está ali do lado, mas eu não confessei para não parecer que estava puxando a sardinha para o lado da gente. Né? Não, mas veja que coisa interessante. A inovação, nós temos inovação tecnológica e inovação. A inovação não precisa ser necessariamente tecnológica. Eu vou Perfeito. entrar só numa inovação que eu acho espetacular. Todo mundo, ou a grande maioria, gosta de uma buchada. Cheio, os ingredientes, e o pessoal costurava a linha. É verdade. Né? Lá em Currais Novos, na região de Seridó, foi feita uma inovação. Uma tripa, uma determinada tripa do próprio animal que serve para costurar. Então, não tem mais aquele mal-estar de tirar aquela linha. Isso é inovação. Lá em Timbaúba dos Batistas, lá no Seridó, o feito à mão, mesmo com a inovação tecnológica, que são as máquinas de costura, elas mantêm a qualidade, a tradição, e é algo muito localizado. Isso fez com que as bordadeiras do Seridó, eles receberam um selo de indicação geográfica do INPI, um reconhecimento que aquele produto é único, é autêntico, é daquela região, e isso, aí vamos entrar na economia, fez com que os produtos ganhassem, em primeiro lugar, um valor mais elevado, Valor agregado. pelo reconhecimento, e as máquinas, a tecnologia veio para alcançar escala, para ter produto suficiente para fornecer para o mercado. Essa qualidade, essa escala e esse reconhecimento fez com que o bordado estivesse... Aí vamos entrar, casamento do Lula com Janja, vestido de Janja, feito em Timbaúba dos Batistas, o Perfeito. bordado de Timbaúba. Na posse, vestido da primeira-dama, Timbaúba dos Batistas. As lembranças, foram mais de 200 lembranças no casamento, venderam de Timbaúba, da região do Seridó. Então, o bordado de Caicó tem o reconhecimento e todos os municípios que trabalham com bordado são beneficiados e o impacto econômico sobre esses negócios são grandiosos. Vou lhe fazer uma pergunta a partir de uma frase do presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, da Firjan. Estamos saindo da indústria da chaminé para a indústria da inteligente? Não só inteligente, não só inteligente. Eu acho que a criatividade aliada ao desejo de fazer e a inteligência, aí sim, eu acredito que sem a inteligência no bom sentido, porque, né, as pessoas podem, não sou um robô, não é inteligência É inteligência artificial. na expressão pura da criatividade, Sim, do da talento, criatividade. né? Ser criativo é que garante o futuro de muitos profissionais. Ou seja, cada vez mais você vai na internet e você se autoconsulta. Tem um médico na internet, tem um engenheiro que calcula, é tudo inteligência artificial. O médico é complicado. Mas tem. Eu digo porque os médicos nem gostam hoje, né? Mas você tem. vai na internet, você recomenda, não vá na internet, né? Só para fazer a ressalva. Não vá à internet, mas eu digo o seguinte, orienta. E a internet utilizada para que você possa aferir até o trabalho daquele profissional é importante. Você vai a uma consulta previamente informado sobre algo que o médico poderá lhe orientar. Eu acho que, nesse sentido...
para os dois essa pergunta, virar para quem está nos assistindo e dizer o seguinte: se você tem algum projeto em mente, se você é criativo, se você acha que faz algo diferente, vá fundo que você tem perspectiva para fazer um bom negócio. Eu creio assim, Hélio se referiu isso aqui antes também, na obstinação, no desejo, nada é fácil, é tudo na luta. A criatividade da qual a gente tem trabalhado, seja você até se referiu à literatura, né, à música, à dança, ao teatro, às artes visuais, enfim. O talento ele deve ser desenvolvido, e especialmente quando a gente fala de Natal, do Rio Grande do Norte, que vive a indústria do turismo. Olha, a indústria do turismo ela supõe canais de indução, né? Não tem nenhuma indústria do turismo, e a indústria do turismo no Brasil ela é recente, né? Mas Darcy Ribeiro, o economista Celso Furtado, já apontava para a economia criativa muito antes. Quer dizer, o maior ativo do Brasil é a cultura, não tem dúvida. Quer dizer, e esse suporte material e material é que tem que ser, do ponto de vista da formalidade, incorporado pelas gestões. Isso é fundamental para ganhar formalidade e ganhar protagonismo no contributo econômico. Eu preciso concluir. Eu queria uma mensagem sua para quem está assistindo a gente rapidinha, João Hélio. A economia criativa surgiu, assim, começou a se desenvolver há uma década atrás. Uma década que ganhou um ritmo mais acelerado. Ganhou mais visibilidade. Isso. Tivemos mudança, já que você falou da economia, da política, tivemos mudança agora. Eu acredito muito no que vem pela frente, visto que toda essa política que permitiu o crescimento da economia criativa foi criada uma década passada, 2003, né? E que foi tolhido o desenvolvimento da economia criativa, seja na cultura, em outras atividades, nos últimos anos. Então, sou realista, porém esperançoso que tudo aquilo que foi construído, que deu excelentes resultados, que nós teremos sim um novo momento para a economia criativa no nosso país, gerando trabalho e renda. Acredito muito nisso, estou feliz por esse novo momento e essa possibilidade de ajudar nessa geração de tanto trabalho e tanta renda para o povo do Rio Grande do Norte. Eu agradeço muito a participação de vocês dois. Conversamos aqui, papo legal, mas é porque o tempo urge. Conversamos aqui com o João Hélio, que é diretor técnico do SEBRAE, conversamos também com o Dácio Galvão, secretário de Cultura de Natal, sobre um assunto palpitante, eu acho, moderno, atual, que é a economia criativa. Voltaremos a falar sobre isso mais à frente e no próximo domingo estaremos de volta aqui com o programa Mundo dos Negócios. Até lá! Oferecimento SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.